Olá, boa noite. Corregedor Nacional de Justiça vai apurar discurso de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado é alvo de reclamação disciplinar por falas misóginas e preconceituosas durante sessão de julgamento. Supremo nega pedido de Olinda, em Pernambuco, para cobrar taxas de terras doadas em 1537. Lei que restringe pesca profissional em Mato Grosso por 5 anos é validada pelo Supremo. O Ministério Público instaura 11 inquéritos para investigar incêndios em Corumbá. E ainda, presidente do STJ suspende liminar que garantia o pagamento de royalties para o município de Paulínia, em São Paulo, pela movimentação de petróleo e gás natural. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de julho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal manteve leis de Mato Grosso que proibiu por 5 anos a pesca e comércio de algumas espécies de peixes nos rios do estado. Repórter Carolina Chaves. O ministro André Mendonça negou o pedido de liminar em 3 ações apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Partido Social Democrático, PSD, e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, CNPA. As ações questionam a Lei da Política de Pesca de Mato Grosso, de julho de 2023, que proibiu por 5 anos a pesca, transporte, armazenamento e a comercialização de algumas espécies de peixes dos rios do estado. O prazo começou a contar em janeiro deste ano. Os partidos e a confederação afirmam que as regras são desproporcionais e que cabe à União e não ao Estado legislar sobre o comércio e direito do trabalho. Antes do ministro negar o pedido, ele convocou 2 audiências de conciliação entre os governos federal e estadual, legislativo do Mato Grosso, pescadores e autores da ação. As audiências ocorreram em janeiro e abril deste ano, mas não houve acordo. Ao negar os pedidos e manter a proibição de pesca, o ministro André Mendonça considerou que a norma trata de interesse local para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade pesqueira e que, por isso, não houve invasão de competência da União. A Constituição garante autonomia aos estados para editar regras locais mais rígidas que as federais sobre o tema. Além disso, o ministro lembrou que os pescadores vão continuar trabalhando, apenas limitados pelas espécies de peixe determinadas na lei estadual. De acordo com André Mendonça, a norma ainda prevê que o Estado compense os pescadores pela perda de renda e garanta a manutenção dos segurados no INSS. O Supremo Tribunal Federal julgou temas importantes no primeiro semestre deste ano. Entre eles, reconheceu que mãe não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade. A reportagem é de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo porque uma servidora pública, mãe não gestante, entrou na Justiça para ter direito à licença maternidade. Isso porque a companheira dela engravidou por meio de inseminação artificial a partir de óvulos fornecidos pela servidora pública. A mãe não gestante conseguiu direito ao benefício em instâncias inferiores. Só que o município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde ela é servidora, recorreu da decisão alegando violação ao princípio da legalidade administrativa e argumentando que tal direito é exclusivo da mãe gestante, que precisaria do descanso remunerado em razão das alterações físicas por causa da gestação e do parto. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão da Corte será aplicada em processos semelhantes em instâncias inferiores da Justiça. Estão em discussão princípios como a dignidade da pessoa humana, liberdade reprodutiva e igualdade. O relator do processo é o ministro Luiz Fux, que começou o voto destacando que a licença maternidade possui uma dimensão ampla destinada à proteção não só da família e da criança, mas também da sociedade como um todo. Fux também ressaltou
que negar a licença à mãe não gestante seria um abuso. Assim, negou o pedido feito no recurso e propôs a seguinte tese. A servidora pública ou trabalhadora regida pela CLT não gestante em união afetiva tem direito ao gozo de licença maternidade. Adotando aqui uma sugestão de Vossa Excelência, a segunda oração fica a seguinte: caso a companheira tenha usufruído do benefício, fará a companheira jus ao período de afastamento correspondente, análogo ao da licença paternidade. O ministro Flávio Dino acompanhou o relator e fez uma sugestão à tese. Apenas lembro que, por simetria, a consequência será que, quando se tratar de dois homens adotantes, do mesmo modo, nós teremos que um dos homens adotantes terá a licença paternidade e o outro, por igualdade, terá direito a uma licença, do ponto de vista temporal, similar à licença maternidade ou gestante. No mesmo sentido, votaram os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin. Os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia concordaram com o relator no fundamento, mas com resultado diverso na tese. Se as duas são mulheres, as duas são mães, é o Supremo que vai dizer, não, uma pode, e a outra a gente está equiparando a licença paternidade. Veja, nós estamos replicando o modelo tradicional, homem e mulher. Porque uma é que sustenta a casa. Veja, a partir do momento que aceita a união estável homoafetiva, e são duas mulheres, as duas são mães. Se as duas são mães, as duas têm o direito. Nesse caso, como Vossa Excelência disse, uma é autônoma, não tem direito. Mas, se nós fixarmos essa tese limitadora, duas podem ser servidoras públicas. Eu estou acompanhando a divergência do ministro Alexandre de Moraes no sentido exatamente de assegurar a licença, a não gestante, mas em igualdade de condições com a outra, exatamente para que a gente tenha, então, o modelo completo. E, como lembrou bem o ministro Alexandre, esta aqui me parece ser o avanço que a legislação brasileira propicia que a jurisprudência dê. Assim, o plenário reconheceu a licença maternidade à não gestante em união homoafetiva e definiu a seguinte tese. A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença maternidade. Ponto. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do município de Olinda, em Pernambuco, para cobrar taxa pela ocupação de terras doadas no século XVI. A decisão foi tomada no plenário virtual da Corte. Quem traz os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O caso envolve uma disputa do município de Olinda com a União e a Santa Casa de Misericórdia do Recife. O hospital e a União cobram a chamada taxa de foro de quem ocupa vários terrenos em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Mas Olinda alega que é dona dessas terras, com o argumento de que foram doadas em 1537 por Duarte Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco. Doações que não foram revogadas e, por isso, o município teria o direito de recolher a taxa de foro. O município de Olinda recorreu à Justiça, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o pedido. Olinda, então, entrou com recurso na Suprema Corte, que foi rejeitado por unanimidade pela primeira turma. De acordo com a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e das constituições anteriores à de 1988. Procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Para a ministra, os argumentos de Olinda demonstram inconformismo e resistência em pôr fim a processos que se arrastam na Justiça. A seguir, a gente explica o que é desincompatibilização na regra eleitoral. Veja também, presidente do STJ suspende o liminar que garantia o pagamento de royalties para o município de Paulínia pela movimentação de petróleo e gás natural. Voltamos em instantes.
O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, se reuniu com o representante especial da União Europeia para os Direitos Humanos. O encontro com Olof Skog e uma comitiva foi no STF. Eles discutiram temas contemporâneos da agenda de direitos humanos, em especial da atuação do Supremo na defesa dos quilombolas e da comunidade LGBTQIA+, na proteção do meio ambiente e na garantia da demarcação de terras indígenas. Também foi abordado o desenvolvimento e o uso de ferramentas de inteligência artificial pelo STF para o aperfeiçoamento jurisdicional e a necessidade de defesa da democracia no mundo e em contraposição a regimes autoritários. Ministros do Supremo vão decidir em plenário sobre decisão liminar do ministro André Mendonça, que suspendeu norma do Tribunal Superior Eleitoral que impede uma federação partidária de participar de eleições se um dos partidos que a integram não tiver prestado contas anuais. Detalhes com a repórter Evelyn Araújo. A ação no Supremo foi proposta por 6 partidos políticos contra parte de uma resolução do TSE. O trecho prevê que a legenda que deixar de prestar contas não vai poder participar das eleições. Caso faça parte de uma federação, todos os integrantes dela também vão sofrer a sanção. Para o grupo que acionou o STF, isso cria uma responsabilidade coletiva inconstitucional e atinge a autonomia partidária. Na decisão, o ministro André Mendonça explicou que partidos políticos mantêm a própria autonomia, mesmo quando se unem numa federação. Além disso, continuam obrigados a prestar contas de forma individualizada e essa obrigação não se impõe diretamente à federação. Por isso, no entendimento do relator, o descumprimento de regras por uma das legendas não poderia gerar consequência para os demais. O ministro André Mendonça ponderou ainda que a decisão não tem efeitos sobre o calendário eleitoral de 2024. Assim, as federações devem escolher os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador até o prazo para a realização das convenções partidárias, entre filiados a partidos com as contas em dia. E já que estamos em anos de eleições, vamos falar agora sobre um tema importante, a desincompatibilização na regra eleitoral. Quem explica é a repórter Carolina Chaves. Você sabe o que é desincompatibilização na regra eleitoral? Quem explica é o analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, Fernando Alencastro. É um instituto que a lei impõe a quem vai se candidatar e exerce algum cargo público que precisa se afastar desse cargo em períodos variáveis de 6 meses, 4 meses ou, no mínimo, 3 meses antes da eleição para poder se candidatar. A desincompatibilização é aplicada para quem já ocupa cargo político, como prefeitos e vereadores. No caso de concorrer à reeleição no mesmo cargo, não há afastamento. Se o prefeito for se candidatar novamente ao mesmo cargo de prefeito, ele pode concorrer no exercício do cargo. A mesma situação acontece para os vereadores. Se eles forem concorrer a um novo mandato, eles podem concorrer estando no cargo. Agora, se o prefeito atual for se candidatar ao chamado cargo diverso, a vereador, por exemplo, aí sim ele precisa se desincompatibilizar com 6 meses de antecedência, o que não acontece com os vereadores. Os vereadores poderão, independentemente do cargo que eles forem concorrer, para vereador novamente ou para prefeito, eles poderão se manter no exercício do seu mandato de vereador até a data da eleição e até o final do mandato, que é no final do ano, em dezembro. As regras estão definidas na Constituição Federal de 1988, que preverá ainda que os sucessores ou substitutos do prefeito, no curso do mandato, também poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O terceiro mandato consecutivo no Executivo é proibido. Esse entendimento também foi fixado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e reafirmado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa figura do prefeito que fica lá os 8 anos, ou seja, o primeiro mandato e o outro da reeleição em um município, não pode concorrer em um município vizinho, alegando que está agora diante de uma nova localidade. Então, é vedada essa situação de um terceiro mandato em um município diferente do anterior em que ele já havia sido reeleito.
Decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que garantiu o pagamento de royalties para o município de Paulínia, em São Paulo, pela movimentação de petróleo e gás natural. Informações com Bruno Silveira. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido de suspensão da liminar que dava a Paulínia, em São Paulo, o direito ao pagamento mensal de royalties. Isso porque a refinaria no município foi enquadrada no conceito de instalação de embarque e desembarque de gás natural e petróleo. Ao verificar o risco à manutenção do mercado regulado de petróleo, a decisão no STJ considerou que, somente após o trânsito em julgado, poderão ser implementadas as providências necessárias quanto ao pagamento. Foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região que concedeu a liminar após julgamento de agravo de instrumento e determinou o pagamento mensal dos royalties ao município, por considerar que a refinaria que opera no local movimenta hidrocarbonetos. Ao requerer a suspensão no STJ, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, afirmou que a Justiça Federal criou um critério para o recebimento de royalties e que as refinarias não são classificadas pela legislação como instalação de embarque e desembarque. Ao deferir o pedido, a presidente do STJ explicou que as agências reguladoras não têm legitimidade para pedir a suspensão de liminar, exceto quando causar riscos e interferências no mercado regulador, provocando insegurança jurídica e incertezas. Maria Tereza de Assis Moura explicou ainda que a suspensão do pagamento não traz prejuízos para o município, já que Paulínia não usufruiu do benefício até o momento. Durante o plantão judiciário do Superior Tribunal de Justiça, foi deferida a liminar para que os servidores em greve do IBAMA e do ICMBio, que exercem serviços ambientais essenciais, retornem ao trabalho. Repórter Marina Campos. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu o pedido da Advocacia Geral da União para limitar a greve nacional dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, iniciada em 1º de julho. Com isso, mesmo nos dias de paralisação, devem ser mantidos no serviço 100% dos servidores designados para as atividades de licenciamento ambiental, gestão das unidades de conservação, resgate e reabilitação da fauna, controle e prevenção de incêndios florestais e emergências ambientais. A Corte fixou multa diária de R$ 200 mil às entidades representantes em caso de descumprimento da decisão. O Ministério Público Federal entrou com pedido de tombamento definitivo de bens do patrimônio histórico guardados em Rondônia. Márcio Fontinelli. A Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Rondônia recebeu do Ministério Público Federal uma lista de bens do patrimônio histórico-cultural que devem ser tombados de forma definitiva pelo Estado. No documento, o MPF reforça que o Supremo Tribunal Federal entende que o tombamento feito pelo Poder Legislativo é provisório. Por isso, tem de ser confirmado pelo Poder Executivo. A Secretaria de Cultura de Rondônia tem um prazo de 45 dias para apresentar os papéis que comprovam o início do processo administrativo dos tombamentos históricos. A seguir, a gente fala sobre a operação conjunta da Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes para reprimir o garimpo ilegal e o desmatamento da Amazônia. E ainda, o Ministério Público instaura 11 inquéritos para investigar incêndios em Corumbá. Voltamos em instantes. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu um processo investigativo contra um desembargador que fez um discurso misógino durante um julgamento. Entre as várias falas preconceituosas, o magistrado disse, abre aspas, que as mulheres estão loucas atrás de homens, fecha aspas. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A fala do desembargador Luiz César de Paula Espíndola sobre as mulheres foi durante uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça do Paraná.
Na ocasião, estava sendo discutida a medida protetiva a uma menina de 12 anos que teria sido assediada por um professor da escola. O magistrado discordou da condenação imposta e ainda criticou o discurso feminista. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe, louca para levar um elogio, uma piscada, sabe, uma cantada educada, porque elas é que estão cantando. Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná disse que não endossa os comentários feitos pelo desembargador e reitera que não compartilha de qualquer opinião que possa ser discriminatória ou depreciativa. Para a Comissão de Igualdade e Gênero do TJ paranaense, a postura foi totalmente incompatível com a dignidade e solenidade de uma sessão de julgamento, especialmente por expressar a injustificada ignorância sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, de cumprimento obrigatório pelos magistrados e tribunais. A OAB do Estado também se manifestou, dizendo que a posição assumida pelo julgador vai na contramão de um esforço coletivo no enfrentamento das barreiras impostas às mulheres, e, em especial, por partir de um servidor público, com quem a sociedade deveria contar para acolher as vítimas e promover a justiça. Já o desembargador Espíndola respondeu que não teve a intenção de menosprezar o comportamento feminino e que sempre defendeu a igualdade entre os homens e as mulheres, na vida pessoal e em suas decisões. Nesta sexta-feira, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, instaurou um processo investigativo contra o desembargador. O ministro destacou que o discurso foi preconceituoso e misógino em relação à vítima e que esse tipo de postura de magistrados tem chegado com recorrência à Corregedoria do CNJ. Luiz Felipe Salomão afirmou que é necessário abordar cada vez mais sobre a cultura de violência de gênero disseminada na sociedade. Na decisão, o corregedor destacou 6 casos envolvendo o desembargador, um deles por violência doméstica. Luiz Felipe Salomão disse que, especificamente em relação às condutas que envolvem possível violência de gênero, a presença de investigações anteriores na esfera disciplinar ratifica a necessidade de apuração escorreita por esta Corregedoria Nacional de Justiça acerca da conduta relacionada à sessão do último dia 3 de julho de 2024. Após a intimação, o desembargador Luiz César de Paula Espíndola vai ter 15 dias para prestar informações sobre os fatos. O processo vai tramitar em segredo de justiça. Uma idosa de 72 anos, vítima de um golpe financeiro em São Paulo, vai receber R$15 mil de reparação após firmar um acordo com um dos envolvidos no crime. Ela transferiu quase R$250 mil a estelionatários que se passavam pelo ator hollywoodiano Arnold Schwarzenegger. Na conversa por WhatsApp, os golpistas mandam mensagens para a idosa em inglês. Entre novembro de 2020 e junho de 2022, a idosa transferiu R$238 mil a uma pessoa que se dizia ser o ator Arnold Schwarzenegger e que ele estaria passando por dificuldades financeiras. Nesta outra mensagem, a senhora, ao perceber que foi vítima de uma farsa, fala que vai denunciar o golpe à polícia. Ela teve essa consciência de que ela realmente recebeu um golpe quando eles começaram a enrolar muito a devolução do dinheiro, né? E começaram a ameaçar ela, dizendo que iam na casa dela. E aí ela acabou fazendo um boletim, indo até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência de ameaça. E lá eles fizeram um boletim de estelionato, né? Para conseguir reunir essa quantia, a idosa chegou a vender a casa e o carro e pegou empréstimos no banco, acreditando que teria o dinheiro de volta. Os criminosos foram identificados pela polícia e o processo em que houve o acordo pede a reparação dos danos sofridos pela mulher. Um dos réus se comprometeu a devolver R$15 mil a ela. O valor vai ser depositado em juízo. O juiz já homologou, já determinou a exclusão dessa pessoa do acordo. Outra pessoa também apresentou defesa e agora a gente teve uma decisão recentemente no processo, o juiz pedindo para certificar se todas as pessoas já foram citadas, já foram cientificadas do processo,
já decorreu o prazo dessas pessoas para apresentar defesa, e aí a gente aguarda, né, essa certificação do processo para a gente ver qual desfecho que vai ter, né, e esperamos um desfecho positivo. Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade reprimiu o garimpo ilegal e o desmatamento da Amazônia na região de Itaituba, no Pará. As informações com Flávia Alvarenga. Na operação, diversos equipamentos utilizados no garimpo ilegal e desmatamento foram apreendidos e inutilizados, incluindo motores, escavadeiras hidráulicas, dragas, caminhões, geradores e estruturas de apoio aos garimpeiros ilegais. O material é avaliado em cerca de 14 milhões de reais. Essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre os diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil. Polícia Federal desarticula a organização criminosa que produzia e comercializava cédulas falsas de reais. No Amazonas, policiais civis e militares apreendem mais de 400 tartarugas capturadas ilegalmente. Deputada denunciado por enriquecimento ilícito. E o Ministério Público instaura 11 inquéritos para investigar incêndios em Corumbá. Vamos conferir. De acordo com a promotoria, os procedimentos de investigação foram instaurados para apurar os fatos, buscando a reparação por danos ambientais e responsabilização dos autores das esferas civil e criminal. As causas do fogo ainda não foram identificadas e, caso seja provado que houve incêndio intencional, os envolvidos podem responder por crime ambiental. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, enquanto em 2023 foram 112 focos de incêndio, neste ano já são mais de 2.800. O deputado estadual Renato Machado, do PT, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por enriquecimento ilícito durante o tempo que esteve como presidente da Empresa Pública de Obras de Maricá, na região dos Lagos. As investigações mostraram que ele comprava terrenos em bairros desvalorizados de Maricá e depois usava os serviços do município para promover melhorias na região. Em seguida, vendia os terrenos por um preço bem acima do que tinha comprado. A ação foi recebida pela 2ª Vara Civil de Maricá e tornou réus o deputado e um primo dele por desvio de recursos públicos. As polícias civil e militar do Amazonas apreenderam em Japurá, a 674 quilômetros de Manaus, cerca de 400 tartarugas de várias espécies que haviam sido capturadas ilegalmente. A operação foi após denúncias da própria comunidade que foram confirmadas pela polícia. Os envolvidos fugiram antes da chegada dos policiais. A investigação continua para identificar os responsáveis. Todo o processo será encaminhado à Justiça, não apenas para a responsabilização criminal, mas também para a aplicação de multas ambientais que podem chegar a 20 salários mínimos por animal. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa que produzia e comercializava cédulas falsas de reais. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, onde foi apreendida grande quantidade de maquinário utilizado na fabricação das cédulas e um alto volume de papel moeda falso pronto para venda. Estima-se que a fábrica encerrada na operação de hoje tenha sido responsável por cerca de 50% das notas ilícitas em circulação no país. Os chefes da organização criminosa foram presos em flagrante. A Justiça do Distrito Federal condenou uma seguradora a indenizar um consumidor que aguardou mais de 10 horas pelo serviço de reboque. Repórter Amanda Mustafa. A decisão é do Tribunal de Justiça do DF. O juizado especial entendeu que houve falha na prestação dos serviços e condenou a empresa a indenizar o consumidor que ficou desamparado após solicitar o serviço de reboque para o carro dele. O caso ocorreu em julho de 2023. Segundo o processo, o consumidor deixou o carro estacionado em uma rua e, ao retornar, verificou que o veículo estava sem 2 rodas e foi arrombado. Ele acionou a seguradora, mas foi informado pelo motorista do guincho que não era possível remover o carro sem as rodas. O reboque só ocorreu depois de mais de 10 horas e a seguradora se recusou a pagar os prejuízos materiais sofridos pelo consumidor. Tem-se por aceitável um aguardo de 2 horas,
mas no caso da Justiça do Distrito Federal, a espera foi por 10 horas, um tempo excessivo que ultrapassa aquela ideia de mero descumprimento contratual ou de mero aborrecimento do cotidiano. Daí o dever de indenizar. Para quê? Para disciplinar a seguradora a não cometer mais erros dessa natureza e também como uma forma de compensar aquele abalo emocional e psíquico que esse proprietário do veículo sofreu com a demora excessiva e desarrazoada. Na defesa, a empresa argumentou que teve dificuldades para encontrar prestadores de serviço na região e afirmou que a apólice de seguro não tinha cobertura para rodas e objetos no interior do veículo. Mas a Justiça entendeu que houve falha na prestação do serviço, o que resulta em responsabilização da seguradora. Em decisão unânime, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 2.500 por danos morais ao consumidor. Para evitar problemas, o advogado recomenda cuidados na hora de contratar um seguro. Olhar além do preço, ler as cláusulas de cobertura para não ter surpresas diante de um sinistro. Tem que entender aquilo que está sendo contratado e não ficar restrito apenas ao preço que você vai contratar naquele momento. No próximo bloco, o Ministério Público quer que o Estado do Amazonas estabeleça um fluxo padronizado para receber denúncias de violência obstétrica. A gente vai falar também sobre o sigilo médico e as punições previstas para quem vaza informações de pacientes. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça implantou mudanças no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. São aperfeiçoamentos técnicos que vão ampliar as possibilidades de meninos e meninas que esperam a oportunidade de ter uma nova família. A reportagem é de Guilherme Menezes. O Brasil tem quase 5.000 crianças e adolescentes aptos à adoção e mais de 36 mil famílias ou pessoas habilitadas para adotar. Essa diferença entre os dois números exige uma estratégia mais eficiente do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Que adotar é um ato de amor, você já sabe. Mas já parou para refletir que esse é um laço para a vida toda? No Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, criado pelo CNJ, é possível ter um panorama de como está o cenário no Brasil. Atualmente, mais de 4.700 crianças esperam por um lar. As mudanças técnicas simplificam e dão mais rapidez ao processo de consulta, tanto para os profissionais do sistema de justiça quanto para os pretendentes à adoção, como explica o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. Esse sistema nacional viabiliza maior transparência e segurança no acompanhamento das crianças e adolescentes que estão em medida protetiva de acolhimento e facilita o encontro entre pessoas habilitadas para adotar crianças e adolescentes em condições de serem adotados. O sistema conta com uma ferramenta de busca ativa que permite aos mais de 36 mil habilitados à adoção domiciliados no Brasil terem acesso ao perfil de mais de 1.100 crianças ou adolescentes que não encontraram ainda a sua família por adoção, em função da idade, do pertencimento a grupos de irmãos ou por apresentarem doenças ou deficiências. Apenas nos últimos 6 meses, a busca ativa viabilizou a adoção de quase 500 crianças e adolescentes. 60% tinham mais de 8 anos, 81% eram grupos de irmãos e 14% tinham deficiências. Essa é uma ferramenta muito útil, é uma espécie, mal comparando, de Tinder para fins de adoção, que você combina um pouco a expectativa de quem quer adotar com as circunstâncias de quem está sendo adotado. Essa é uma política pública muito importante que pode mudar a vida de crianças e de jovens. O vazamento de dados de pessoas com HIV, tuberculose e outras doenças é um crime previsto numa lei federal. Entre as punições, multa que pode chegar a R$50 milhões e eliminação dos dados pessoais do cadastro da empresa. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse crime e conta a ação de golpistas no Distrito Federal.
A ONG Amigos da Vida defende os direitos de pessoas com AIDS e HIV. No último mês, 3 casos de extorsão vieram parar aqui. Uma mulher e 2 homens portadores do vírus tiveram os dados pessoais vazados e golpistas ameaçaram divulgar a condição de saúde para pessoas conhecidas das vítimas. A Amigos da Vida fez a denúncia na Polícia Civil, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e no Ministério Público. O MP abriu um procedimento para investigar as extorsões e também para descobrir quem vazou os dados pessoais. Segundo o presidente da ONG, Cristiano Ramos, as ameaças provocaram um grande abalo na vida dos pacientes. O impacto é grande na medida em que é uma doença. A AIDS é uma doença que traz com ela um estigma e um preconceito muito grande, né? Avançamos nos medicamentos, avançamos na ciência, né? Mas a questão do preconceito e a discriminação ainda permeiam o convívio social das pessoas que vivem com HIV. E tem lei federal para combater esse tipo de crime, a 14.289 de 2022. Ela proíbe a divulgação de dados de pessoas com HIV, hepatite crônica, hanseníase e tuberculose. As punições são aquelas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Entre as penalidades estão multas de até 2% do faturamento da empresa, podendo chegar a 50 milhões de reais. A publicização da infração e também o bloqueio e eliminação de dados pessoais. A empresa que não teve o cuidado de manter o sigilo dos dados e a pessoa que vazar as informações também podem responder por ato ilícito, previsto no Código Civil, com pagamento de indenização. O Código Civil, ele vai garantir que, no caso de ocorrer um ato ilícito, há um dever de reparar os danos materiais e morais que a pessoa sofrer em razão deste ato ilícito ocasionado, ou seja, do vazamento dos dados. É uma indenização em proteção à imagem, que todos nós temos direito à nossa imagem e à nossa intimidade. E, no caso, houve a lesão a esses direitos fundamentais básicos. As secretarias estadual e municipal de saúde do Amazonas receberam do Ministério Público Federal uma recomendação para que seja estabelecido um fluxo padronizado para receber denúncias de violência obstétrica. Repórter Márcio Fontinelli. No Amazonas, o Ministério Público Federal enviou à Secretaria de Saúde do Estado e à Secretaria de Saúde de Manaus uma recomendação para que sejam colocadas em prática ações para receber e investigar denúncias de violência obstétrica. O documento, que também foi assinado pela Defensoria Pública do Amazonas, pede, entre outros pontos, que os casos apresentados nas ouvidorias ou nas comissões específicas sejam avaliados de forma minuciosa. Tanto a Secretaria de Saúde Estadual quanto a Municipal têm um prazo de 15 dias para se posicionar em relação à recomendação do MPF. A Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, em Mato Grosso, realizou uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que resultou na solução de 420 novos processos judiciais referentes a pedidos de vagas em creches. Os processos foram resolvidos sem necessitar de audiências, tudo de forma mais rápida, por meio do diálogo. Veja os detalhes na reportagem de Eli Cristina Azevedo. A comarca de Várzea Grande, por meio da Vara Especializada da Infância e Juventude, realizou uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que resultou na solução de 420 novos processos judiciais referentes a pedidos de vagas em creches. Chamamos o secretário de Educação do município, tivemos uma primeira reunião aqui no fórum e logo em seguida fizemos uma segunda reunião onde concretizamos um acordo que garantiu as 420 vagas para essas famílias que estão procurando vaga. Mas o que chamou a atenção é que nós temos dentro desses 420 pedidos, muitas famílias oriundas de outros países, haitianos, venezuelanos, que se mudaram para Cuiabá, para Várzea Grande, enfim. Efetivamente, 64% já estão nas unidades escolares. Essas outras unidades, temos 2 que vão iniciar. Nessas 2 que vão iniciar, cada uma contempla 350 crianças. E dentre essas, a gente manda para os pais, através do sistema, e eles vão lá confirmar a matrícula. Então, ali já tem a vaga garantida para aqueles que estão na justiça e que pleitearam vaga nessas unidades escolares mais próximas à sua residência.
Entre as famílias contempladas com a vaga no Centro Municipal de Educação Infantil está a de Rafael. Ele não tinha com quem deixar o filho de 1 ano e 3 meses para poder trabalhar. Ia ter que escolher entre eu ou minha mulher deixar o trabalho para poder ficar com ele. Mas como a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente foi lá, fizemos tudo certinho. O pessoal entrou em contato com a gente lá e falou que a gente conseguiu a vaga aqui. E foi logo de imediato ele estudando. E foi no tempo certo. Reginaldo de Brito, por meio da Justiça Estadual, também garantiu uma vaga para a neta. Eu sou comerciante, minha esposa também e os pais dela, né? No caso, a mãe dela mora comigo e trabalha o tempo todo. E aí não havia uma forma da gente cuidar dela lá. Então aí nós procuramos e graças a Deus conseguimos essa vaga aqui, nessa creche maravilhosa e uma formação espetacular da menina. Nós nos preocupamos com isso, nos atendemos a todos que vieram, acolhendo a todos, né? E realmente preocupados em propiciar a essa criança realmente um ensino de qualidade. A ação faz parte da Política Nacional Judiciária instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e fortalece a atuação do Comitê Gestor da Política Judiciária para a Primeira Infância da Justiça Estadual. Nós temos 26 ações que temos que desenvolver para esse público até 6 anos de idade. Então, a gente já vai pegar esse modelo que ele fez, um modelo muito rico para nós, porque atender a creche, são quase 500 vagas que foram solicitadas, são quase 500 processos que entraram em fevereiro e agora em junho a gente já está liquidado. A seguir, o Tribunal de Justiça de Alagoas ganha Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. E ainda, TJ do Rio Grande do Sul faz júri simulado e promove debates com estudantes sobre cidadania e estrutura dos poderes. A gente mostra já já. A equipe de jornalismo do Tribunal de Justiça de Alagoas recebeu o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2024. Repórter André Risco. Após conquistar o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024, na categoria Campanha Institucional de Interesse Público, os jornalistas da Diretoria de Comunicação do TJ foram recebidos pelo presidente Fernando Tourinho. A DICOM participou com o case sobre a estratégia de comunicação utilizada para divulgar o projeto Adoções Possíveis, de incentivo à adoção tardia de crianças e adolescentes. O diretor Michael Marques falou sobre os diferenciais que fizeram o projeto ser vencedor. Os produtos da diretoria de comunicação, textos, vídeos, stories, cards, podcasts, eles contribuíram para que mais de 40 crianças tivessem as suas vidas transformadas. A maioria foi adotada por causa da divulgação e uma grande parte teve um outro tipo de solução porque familiares dessas crianças viram os conteúdos e resolveram acolhê-las para que elas não fossem para adoção. O projeto vencedor superou 47 boas práticas de diversas instituições do sistema de justiça de todo o país. Toda a estratégia de comunicação contou com o apoio da presidência e da Coordenadoria da Infância e Juventude. A premiação aconteceu em Fortaleza no dia 21 de junho, ao final do 28º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, o Combrascom. Vocês da DICOM estão de parabéns, o pessoal da SEJ está de parabéns e acho que é por aí. Eu acho que é muito gratificante. A gente trabalha muito, mas também a gente tem que saber valorizar esses momentos. E estamos todos de parabéns pela conquista, Prêmio Nacional, que o Tribunal de Justiça de Alagoas recebe, fruto do trabalho da equipe. O projeto Formando Gerações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu mais uma turma para júri simulado no Memorial do Judiciário. O repórter Mauro Verkoeser conta como foi. Esta é a 6ª edição do Formando Gerações, que recebe alunos da região metropolitana de Porto Alegre para conhecer de perto a história da justiça gaúcha.
O projeto proporciona a estudantes de escolas públicas e privadas a refletirem sobre cidadania, direitos e deveres e uma oportunidade para eles vivenciarem uma experiência de um júri simulado. A equipe do Memorial, do Judiciário do Rio Grande do Sul, recebeu 27 alunos da Escola Barão do Rio Branco de São Leopoldo para conhecer de perto os 150 anos do TJRS, transformando a vida das pessoas e formando as próximas gerações. A historiadora do Memorial, Karine Medeiros Trindade, procurou interagir com os alunos para aproximá-los do conhecimento sobre o poder judiciário e a sua importância na vida deles. Aqui no Memorial, o que a gente busca é aproximar mesmo os alunos de um conhecimento sobre o judiciário. Porque normalmente ou a gente sabe na TV de alguma coisa que é passado, como eu falei ali em séries, em filmes, em novelas, e não é muito bem passado tecnicamente, né, para eles. E também às vezes ficam sabendo só de notícias, né, da parte de crime, que é o que eles vêm fazer aqui, um simulado, mas também eles vão entendendo, né, as outras atribuições do judiciário. A segunda etapa foi a visualização de um vídeo sobre a história do crime do Arvoredo, ocorrido em 1864 no centro da capital. Para a professora Michele Heck, os alunos até hoje só vivenciaram na escola uma simulação de júri. Mas aqui, baseado nesta história, que cada aluno vai poder vivenciar na prática uma experiência de uma audiência de um tribunal do júri. Eu vejo que o projeto Formando Gerações, ele é o conhecimento fora dos muros da escola. Porque lá na escola a gente traz a teoria, a gente até fez uma simulação de um júri simulado, com texto do Machado Assis, com o texto enfermeiro, mas com os meus conhecimentos de professora da língua portuguesa. Então eu pesquisei, né, o júri, o papel do júri, o papel dos jurados, e fui trazendo o que eu sabia. Então, vir para cá, muitas informações até que eu tinha colocado para eles, não era realmente daquele jeito, né? Tem a questão ali do crime doloso, Então, aí eles ficaram me olhando, prof, peraí. Então, e é interessante porque mostra que nós não somos os detentores, né, do conhecimento. Meu sonho é ser juiz, né? Que é para proteger as leis, né, as pessoas, né? É muito importante. Eu não sabia muito sobre júri, essas coisas. Eu aprendi bastante coisa legal, coisas que eu não sabia e não tinha nem noção. E chega o grande momento, tão esperado pelos alunos, o Tribunal do Júri, onde cada um deles pôde atuar como um juiz, réu, jurados e advogados de defesa e acusação. A prática dos alunos no tribunal ajuda na formação de melhores cidadãos para as futuras gerações. O Jornal da Justiça ficou por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre os 35 anos da Constituição Federal. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.